Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu quarto para mais um quarto de sabedoria. Professor Celso falando novamente com vocês. Espero que estejam aí todos bem. Tá? Não repara no cantinho aqui, tá? Minha gata tá dormindo, tadinha, né? Não vamos atrapalhar a bichinha. Afinal de contas, gato é um animal noturno. Enfim, vamos lá. Depois desse ato, né, questão de festas e tudo mais, aí não queria atrapalhar vocês aí com mais vídeos a respeito de assuntos que são importantes, afinal de contas é para isso que o canal foi feito, né, para tratar de assuntos importantes, mas é óbvio, né, que festa faz parte do processo. Então, né, eu espero que vocês tenham aí aproveitado o Natal, o Ano Novo, espero tudo de bom nesse 2024 que se inicia para todos vocês, para todos nós, tá? E que você atinja todos os seus objetivos, tá bom? Sempre de forma honesta, com ética e com caráter. É isso que o professor Celso deseja para todos vocês. Vamos lá. Na nossa sequência de presidentes da República, né, nós falamos do governo do Fernando Henrique Cardoso, né, dos dois governos dele, né, ele conseguiu, né, só voltando um pouquinho para a gente poder relembrar, né, ele conseguiu colocar uma emenda na Constituição Federal de 1988 que garantia a redução do mandato presidencial e a reeleição. Então, vai haver a eleição de novo para presidente, né? Ele vai ser eleito, ele vai ser reeleito presidente, então ele vai ter 2 mandatos. Isso vai ser uma boa, né, para os presidentes a partir de então, porque agora eles terão a oportunidade de dar continuidade aos seus trabalhos ou não, né? E a gente pode entender que o governo do Fernando Henrique Cardoso foi mais a segunda, né? Ele simplesmente manteve as coisas como estão, justamente para poder fazer com que o Brasil permanecesse do jeito que está. A economia cresceu, obviamente, por conta do Plano Real, tá? Mas ainda a política neoliberal, de certa forma, atrapalhava a vida do trabalhador. Então, pela terceira vez, né, Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai concorrer à presidência agora, se eu não me engano, o candidato era o José Serra, né, pelo PSDB, né, a disputa PT-PSDB, ela ficou acirrada, né, na década de 90 e 2000, e então, né, nessa disputa, nós teremos então a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, pela primeira vez, isso foi um marco histórico, tá, para, no caso, para a história do Brasil. Pela primeira vez, um cara que saiu do povo, ele chegou à presidência da República. Vale lembrar que, né, dos presidentes que nós tivemos, todos eles, com exceção do Lula, eles eram das camadas sociais, eles eram das classes sociais mais elevadas, eles eram da elite. Tá? Então nós tivemos oficiais generais, né, presidentes da República, nós tivemos fazendeiros, presidente da República, nós tivemos filhos de políticos que se tornaram políticos, presidentes da República, e esses caras também eram, na maioria das vezes, médicos, advogados, donos de fazenda e por aí vai. Então, era pessoal da classe mais alta, era eleito presidente, e dessa vez não. Foi um cara que nasceu no interior do Nordeste, veio para São Paulo na esperança de uma vida melhor, como tantos outros nordestinos vieram, né, pela década de 60, 70, por aí vai. Né, ele vai trabalhar em metalúrgica na região do ABC Paulista, ele entra na luta sindical, ele vai ser perseguido na ditadura por conta disso, ele vai ser preso, inclusive, na ditadura por conta da luta sindical. Tá? E ele vai fundar em 1980, se não me falha a memória, 80 ou 82, se não me engano, 1980, o Partido dos Trabalhadores, né? Um partido de esquerda voltado justamente para as classes trabalhadoras, as classes populares, as classes menos favorecidas. E a luta dele durante esse período vai ser justamente essa, né? Ele vai ter um mandato como deputado federal na Constituinte, inclusive, ele vai participar da Assembleia Nacional Constituinte, e a partir daí, a ideia do PT era fazer de Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República, tá bom? A proposta do PT era colocar o Lula na presidência. Então, foram 3 tentativas até que agora ele consegue. E, óbvio, né, foi uma festa para as classes populares, porque finalmente um dos seus agora tinha chegado à presidência da República. Tudo bem? Beleza, tem as minhas anotações aqui, vamos falar um pouquinho, né? Vamos lá. No governo do Lula, vamos falar um pouquinho sobre a questão política, tá? Lembrando, apesar do Lula
ser um político, naquela época, muito mais voltado à esquerda. Por que naquela época? Porque atualmente, em 2024, nós entramos aí no segundo ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Saiu o presidente Jair Bolsonaro, né? Teve eleição em 2022, saiu o ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou novamente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pela maioria dos votos aí pelo povo brasileiro, tá bom? Então esse é o terceiro mandato dele, não em sequência, mas é o terceiro mandato, tá? E ele, como político, ele precisa entender como a política funciona, porque ele é político, a vida dele é essa, tá? E não adianta você lutar, né, navegar contra a correnteza, vamos dizer assim, né? Você remar contra a correnteza. Você precisa jogar o jogo político. E ainda que Lula, na época, né, em 2003, quando ele assume a presidência, ele se declara, né, todo mundo sabe que ele é um político de esquerda, ele precisa ter o apoio de setores do centro e setores do centro-direita. Beleza? Porque senão ele não consegue governar. Lembra que eu falei para vocês no outro bate-papo nosso? O presidente, ele não governa sozinho. Existe o Congresso, e o Congresso, ele é forte, tá? A força do Congresso, ela se deu justamente por conta de uma Constituição que não permitiu que o presidente exercesse plenos poderes. Qual Constituição? A de 88, do qual o próprio Lula participou da realização dela, beleza? Então, esses apoios, né, que ele precisou buscar foi justamente em setores que eram necessários. E é óbvio que, para que esse apoio fosse garantido no Congresso, ministérios fossem distribuídos. É assim o jogo político, tá bom? O Lula, ele não virou a casaca, vamos dizer assim, mas ele precisava fazer o jogo político. Tudo bem? Obviamente que, mesmo assim, ele continuou a oposição, aquele pessoal mais à direita, continuava sendo oposição, e é óbvio, né, que vieram escândalos relacionados à corrupção, que foi o caso do Mensalão, onde o ex-deputado Roberto Jefferson, que está preso atualmente, ele acusou o governo federal de que havia um esquema de compra de votos e que essa compra de votos era feita através de pagamentos mensais a deputados. Daí o nome Mensalão. Então, todo mês, alguns deputados receberiam um dinheiro que não é contabilizado em lugar nenhum para votar emendas a favor do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à época, tá? Isso fez com que alguns políticos à época fossem presos. Um deles foi o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, o José Dirceu, tá? Depois ele foi solto, depois de um tempo lá, né? Advogados bons servem para isso, tá? E é óbvio, isso acabou manchando um pouquinho a carreira política do Lula, não a ponto de fazer com que ele terminasse o mandato dele de 8 anos, né? Os 2 mandatos de 4 anos, com uma popularidade alta, apesar dos problemas, e ainda por cima conseguir eleger a sua sucessora, né? No caso, a ex-presidente Dilma Rousseff, tá? Vamos lá. Internacionalmente, o presidente Lula, ele era um cara muito bem reconhecido, muito bem aceito, o pessoal gostava dele, tá? Eles tinham Lula como uma liderança internacional, inclusive, tá? O Brasil, por ter uma economia já estabilizada, graças ao Plano Real, e o Lula mantém essa estabilidade econômica, fez com que, politicamente, o presidente Lula, por ter vindo das massas populares, ele fosse um cara reconhecido internacionalmente como uma liderança que fosse de confiança, tá? Mas aí, como eu falei para vocês, questões políticas à parte, tá? Afinal de contas, Lula, ele é um político e, sendo político, não está livre de ser criticado por alguma coisa que talvez ele tenha feito ou deixado de fazer, beleza? Como eu falei para vocês, políticos, eles não foram feitos para ser idolatrados, tá? Eles foram feitos para ser cobrados. Políticos têm que cobrar o político. Não é porque você gosta dele que você tem que passar a mão em tudo que ele faz, tá? Político a gente não gosta. Político a gente respeita. Político a gente cobra. Tá? É assim que funciona na política, tá bom? Ele foi reconhecido internacionalmente justamente pela luta para reduzir a desigualdade social, que é um problema que até hoje aflige o Brasil,
tá? Independente dos governos, parece que a coisa nunca dá certo. Sempre que pensa-se em resolver alguma coisa relacionada à desigualdade social, setores que, a princípio, precisam da desigualdade social, ou seja, setores voltados muito mais ao mercado de investimento, aquela ideia capitalista, aquela coisa que eu expliquei para vocês num outro momento, né? O capitalismo é gerador de desigualdade social, então a desigualdade social ela acaba sendo mais forte. E, ainda que não houvesse a ideia de acabar com a desigualdade social, ela foi reduzida. Tanto é que existem, né, dados que mostram que a pobreza ela caiu nesse período justamente entre 2005, perdão, entre 2003 até 2015, houve uma redução na pobreza, tá? A pobreza reduziu no Brasil. Então, o pessoal das classes mais baixas conseguiu ascender socialmente, conseguiu ter grana para poder fazer a sua vida, tá? Falando no campo econômico propriamente dito, né? Não houve nenhuma alteração no plano real, tá? O que nós tivemos foi a criação do PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento, que foi uma boa, digamos assim, né? E aí que está a diferença entre o governo do PT e o ex-governo do PSDB, tá? Enquanto o governo do PSDB acreditava na ideia do Estado mínimo para que a economia pudesse seguir o seu rumo, e por conta disso a desigualdade social não diminuía, o governo do PT, por ser um governo de esquerda, é mais voltado àquela questão de que o Estado precisa controlar setores importantes da economia, beleza? E controlando esses setores importantes da economia, garantiria que os direitos trabalhistas pudessem ser mais valorizados, que o trabalhador pudesse ter mais direitos, que o trabalhador pudesse ter um salário mais justo, razão pela qual essa diferença, tá? Enquanto pensa-se no caso daquela ideia de um governo voltado ao Estado mínimo, como era o caso do PSDB, o PT não. O PT ele tentou segurar um pouco mais setores importantes para o Estado, justamente para reduzir a quantidade de pobres que existem no Brasil. Por isso que eu falei para vocês, né? Como, por exemplo, um plano importante, né? Que foi o Bolsa Família, né? Que foi um programa de distribuição de renda. Ainda que haja críticas com relação ao Bolsa Família, não tem como negar que ele tirou muita gente da pobreza, tá? É óbvio que existem exceções, entre aspas, aí que a gente pode falar, de pessoal que não precisa receber e acaba recebendo, mas majoritariamente a população pobre que realmente necessitava de uma ajuda financeira, assim ela conseguiu, principalmente porque a região onde essa pessoa vive não tem emprego, tá? Nenhum empresário quer colocar uma fábrica lá, ninguém consegue montar uma empresa lá, tá? Por inúmeras razões, seja de logística, seja tributária, seja de especialização. Então fica complicado para isso acontecer. E um detalhe interessante, tá? O empresário, ele só vai fazer alguma coisa se for lucrativo para ele. E ele tá certo, tá? Afinal de contas, a empresa é a vida dele, beleza? Só que ele também tem que levar em consideração o seguinte: pessoas trabalham na empresa. E se pessoas trabalham e têm salário justo, a empresa cresce e ele consegue ter mais lucro. Se todos os empresários pensassem assim, seria uma maravilha, tá? Então, como nem todos os empresários pensam assim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à época, né, ele vai pegar programas assistenciais que eram do governo do Fernando Henrique Cardoso e vai juntar tudo num só. Então havia o programa Fome Zero, o programa que dava auxílio para a compra de gás, e ele juntou todos esses programas, né, que haviam sido criados pela então primeira-dama na época, a dona Ruth Cardoso, já falecida, e o Lula vai juntar tudo e vai criar o chamado Bolsa Família, que vai ser considerado o maior programa de distribuição de renda que já existiu no Brasil. Justamente porque vai tirar muita gente da pobreza. Isso realmente aconteceu, tá? Não tem como negar isso. Setores da sociedade, setores mais abastados da sociedade vão acabar reclamando. Mas isso é um outro papo por uma aula de sociologia, tá? Só para a gente poder entender. Beleza? Então, vamos lá. Inflação controlada, olha que legal. Moeda estável, olha que legal. População pobre podendo gastar, olha que legal. Então, a ascensão da classe C, ou seja, do pessoal mais pobre, ela começou a ser notada,
Tá? O pessoal começou a passear de avião, o pessoal começou a comprar mais em shopping center, o pessoal começou a viajar mais para lugares que queria conhecer, né? E até então não conhecia. E, naturalmente, né, a presença desse pessoal nesses locais que até então eram frequentados por pessoas mais abastadas, mais ricas, né? Esse pessoal começou a ficar, peraí, como assim, né? Como assim ter pobre em shopping center? Como assim ter pobre pegando avião? Como assim ter pobre comprando carro zero? Onde já se viu isso? Que era justamente, né, com muitas aspas, tudo isso, que era justamente o que o pessoal mais abastado começou a falar na época. Razão pela qual começaram a achar que, né, eles estavam perdendo o seu status, né? Quando percebeu que gente pobre estava viajando de avião também. Inclusive, teve uma pessoa, tempos atrás, inclusive nessa época mesmo, que achou estranho. Ela chegou e comentou assim, como pode, né? Eu tô aqui no aeroporto para pegar o avião, isso aqui tá parecendo uma rodoviária porque tem gente de chinelo de dedo e camiseta. Ué, e qual o problema? Você entendeu? É esse. Então, infelizmente, o governo Lula, tá? Ele causou um certo desconforto no pessoal mais rico, tá? Não em todo mundo, claro, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Mas muitas pessoas não gostaram de perceber que outras estavam tendo o mesmo direito que elas, como, por exemplo, o direito de viajar de avião. Deixou de ser privilégio, tá? O direito de poder comprar um celular caro deixou de ser privilégio. O direito a ter um carro zero deixou de ser privilégio. O direito a comprar uma casa deixou de ser privilégio. Tanto é... e outro detalhe, direito de entrar na universidade deixou de ser privilégio, porque além do programa, né, do Bolsa Família, nós teremos o ProUni, Programa Universidade para Todos, que era um subsídio que o governo federal dava para universidades particulares, para que pessoas de baixa renda pudessem ter acesso à universidade. Já que é tão difícil entrar na universidade pública e as universidades particulares tinham preços proibitivos, o pobre agora tinha acesso ao ensino superior. Então, locais que antes eram frequentados somente por pessoas das classes mais altas, agora vai ter que perceber, vai ter que ver um cara pobre do lado deles. E o detalhe, de repente tirando nota até mais alta. Então foi isso que o pessoal acabou reclamando, tá? Então, esse grupo, né, esse pessoal mais pobre, aparecendo mais, começou a ser mais maltratado, tá? Porque se antes eles eram relegados ali àquela parte obscura da sociedade, quando eles estão aparecendo, começaram a falar mal deles. Mas isso a gente vai falar numa outra hora, tá bom? Como eu falei, né? O nosso bate-papo aqui, ele é simples, ele é curtinho, é só o básico mesmo, tá? Você pode ficar à vontade na seção de comentários para fazer o seu comentário, tirar a sua dúvida, sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona, tá? Eu não falo em aula de questões ideológicas, a menos quando eu tenho que explicar sobre elas, mas uma coisa é certa, e não tem como negar, nos dois governos do Lula, por mais que a população rica não quisesse, a população pobre finalmente pôde aproveitar um pouco a vida, não só trabalhar e ganhar pouco. O salário não subiu tanto, mas o poder de compra foi garantido, graças ao Plano Real, graças aos programas sociais do governo Lula. Isso realmente aconteceu, tá? Vamos lá. Continuando um pouco sobre o governo Lula, a gente precisa entender o seguinte, tá? Ele vai trabalhar bastante na questão social, isso é uma marca registrada do governo Lula, dos dois primeiros governos do Lula. Óbvio que quando ele é reeleito, ele apenas vai manter o processo, tá? E é justamente nesse intervalo vão acontecer os escândalos. Vale lembrar o seguinte, tá? Isso é uma teoria do professor, né? A ideia principal era que o José Dirceu fosse um possível sucessor do presidente Lula, porque, querendo ou não, lembra? Qual a função do político? Se manter no poder ou chegar ao poder. Se o PT permanecesse no poder, quem sabe uma dinastia do PT não ficaria, né, sempre no poder? Porque essa era a ideia, tá? Assim como o PSDB tinha essa ideia quando lançou José Dirceu candidato à presidência, tá? Então, quando a gente vai
para o segundo governo Lula, e não tem mais o José Dirceu, né, porque ele está fora do cenário, o presidente Lula precisava pensar num sucessor, alguém que mantivesse os programas sociais criados pelo governo, né, para que pudesse dar aquele ânimo, né, aquele vigor na economia, né, para que a população pudesse continuar com seu poder de compra garantido, e alguém que fosse desconhecido politicamente para que não sofresse críticas. Então ele pensou na Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, ela havia sido a companheira, digamos assim, da esquerda contra a ditadura. Ela foi presa na ditadura, tá? Ela foi torturada na ditadura, tá? E ela se afasta, ela nunca entrou na vida política, ela foi ministra das Minas e Energia do governo do presidente Lula, ela era economista, ela está viva ainda, economista de carreira, tá? Agora, se não me engano, ela é presidente do Banco do BRICS, fica lá na China, tá? E o presidente Lula, então, apresenta Dilma Rousseff como uma pessoa sem mancha política, sem nenhuma mácula política, tá? E que daria continuidade aos projetos do, então, governo. Tá? Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida, né? Afinal de contas, olha que legal, pobre podendo comprar apartamento, hein? Uma coisa que era, então, relegada somente à população rica, né? Era um privilégio dos ricos ter casa, agora os pobres podiam ter um lugarzinho para chamar de seu. E quando eu falo isso, galera, eu não estou falando isso falando mal do rico, tá bom? Não é isso não, tá longe de mim, tá? Mas, se você prestar bastante atenção, né, der um rolê aí na periferia da sua cidade, for num bairro mais afastado, num bairro mais periférico, mais pobre, você vai perceber a desigualdade social, tá? Eu não preciso estar falando isso para você, tá? E é o seguinte, os governos, eles precisam resolver esses problemas, independente de ser um governo de direita ou de esquerda. A diferença é essa, se o cara pega a ideologia dele, de não gostar de pobre, achar que lugar de pobre é na pobreza, aí fica complicado, tá, galera? É isso que eu tô querendo dizer para vocês, tá bom? Lembra que eu falei? Consciência política é fundamental. Afinal de contas, ninguém gosta de ser pobre, sabe? Pobres sabem como é ruim ser pobre. E eu falo por experiência própria, tá bom? Tá? Foi com muito esforço que eu fiz minha faculdade, que eu consegui aí... eu não tenho, vamos dizer assim, uma estabilidade financeira, mas, né, pelo menos eu tenho um lugarzinho para me chamar de meu, né? Então, foi com muito trabalho, porque, apesar de eu ser branco, eu sou de origem pobre, tá? Não é branco rico, não. Eu sou branco pobre, tá bom, galera? Então, o presidente Lula, como eu falei para vocês, ele vai manter essa proposta de sempre colocar o pobre em locais onde o pobre não tinha acesso, seja na educação, seja na economia, seja na política, tá? Porque com o presidente Lula no poder, grupos minoritários que até então eram relegados, né, eram preteridos em questões de benefícios, agora passam a ter o seu espaço dentro da política, dentro da economia, dentro da sociedade, para poder também aparecer, né? A gente pode chamar que são aquelas atitudes afirmativas, vamos dizer assim, né? Os discursos afirmativos, como, por exemplo, a população preta, que sempre sofreu racismo e até hoje sofre racismo, o grupo LGBTQIAP+, tá? Que sempre sofreu preconceito e ainda sofre até hoje, minorias, pessoal das comunidades, mulheres, tá? Que ainda que sejam a maioria da população, ainda sofriam com relação a diferenças salariais, tudo mais. Isso não é lacração, galera, tá? O pessoal fica falando assim, o cara tá lacrando porque é preto, pobre, é porque é gay. Não, gente, é porque são pessoas que merecem ter os seus direitos garantidos. São seres humanos. Ser mulher não faz dela menos ser humano do que um homem. Ser gay não faz dele ou dela menos ser humano do que um hétero. Tá? Ser preto não faz menos ser humano do que um branco. São pessoas que têm direitos. E o governo do Lula, à época, garantiu esses direitos. Ninguém está tomando lugar de ninguém, é isso que fique claro. O governo Lula, quando ele vê a população mais pobre como foco do seu trabalho, não estava vendo a população pobre para tirar nada do rico. O rico continuou sendo rico. Só o pobre que melhorou um pouquinho de vida. Tá bom, galera? É isso que eu tinha para falar para vocês.
Governo Lula, então, vamos lá. Manutenção da política do Plano Real, crise com relação ao mensalão, que fez com que muitos políticos fossem presos, inclusive um dos braços direitos, né, são vários braços direitos que o presidente Lula teve no período, mas o principal deles, o José Dirceu, que tinha sido também preso na ditadura, aquela coisa toda, ele também era de esquerda, ele foi preso, acusado de ser um desses caras do mensalão, né? A gente vai ter um contador, se eu não me engano, acho que era Marcos Aurélio o nome dele, que ele era o responsável pela distribuição do dinheiro, é a verba do mensalão, né? Vai rolar uma CPI e tudo mais, José Dirceu vai ser preso, né? Vai ter esse escândalo, vai ser uma mancha no governo do Lula. Nós vamos ter políticas de distribuição de renda, como é o caso do Bolsa Família, Programa Universidade para Todos, e, se eu não me engano, Minha Casa Minha Vida, garantia de moradia popular para a população mais pobre, com subsídio do governo de até, na época, R$20 mil, para que o cara pudesse comprar o seu apartamento, sua casa, tá bom? Vai rolar eleição, né, em 2010, né, vai ter eleição para presidente em 2010, a candidata, né, o candidato criado pelo Lula, né, a então ministra Dilma Rousseff, vai aparecer como a sucessora do presidente e, obviamente, com a popularidade do Lula nas alturas, Dilma Rousseff será eleita presidente da República, assunto que a gente vai conversar num próximo bate-papo nosso, tudo bem? Então é isso, se ficou alguma dúvida, fique à vontade aí para tirar a sua dúvida. Caso você não tenha feito a sua inscrição, por favor, considere fazer a sua inscrição, vou ficar extremamente honrado com isso. Não custa nada falar, eu não tenho pretensões financeiras, graças ao meu trabalho e graças a Deus, né? Não necessariamente nessa ordem. Eu estou trabalhando, estou bem, então o YouTube ainda não é minha fonte de renda principal, tá? E nem será tão cedo. São só 358 inscritos. Se subir, vai ser uma boa. Se não subir, tudo bem também. Vou continuar fazendo meu trabalho, que é falar sobre história, sociologia e filosofia com vocês. Fica aqui o meu agradecimento, tá? Por me permitir conversar com você aí durante esses quase 30 minutos. Tudo de bom para você em 2024. Eu espero que a sua vida seja muito produtiva, muito boa, tá? Desejo tudo de bom para você. Eu espero que você possa participar cada vez mais dos nossos encontros, tá? Pretendo fazer lives um dia aí, quem sabe, né? Conversar com os meus alunos para ver se eles participam, né? Tirar dúvidas e por aí vai. Me despeço. Próximo tema nosso, talvez Dilma Rousseff, tá? Vamos ver aí, de repente eu posso falar de sociologia, mas se não for, eu falo sobre Dilma Rousseff na sequência de presidentes. É isso, tudo de bom para vocês, um abraço, com licença.